Amigos e amigas do nosso canal, todo governo tem uma tendência de esconder algumas coisas para o povo, seja ele governo de direita, de esquerda, de centro. Sempre o último a saber das coisas é o povo, quando na verdade não existe qualquer governo que não seja apoiado pelo povo. E para esse povo qualquer governo deve trabalhar. Esse é o lema, exceto os governos totalitários, que às vezes ficam a favor das armas. Meus caros e minhas caras, vou falar de novo sobre o tema envolvendo duas lideranças importantes em Vitória da Conquista: a prefeita Sheila Lemos e a presidente do MDB, Lúcia Rocha. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero pedir a você que continue compartilhando os nossos vídeos e pedindo aos seus amigos, às suas amigas, que se inscrevam no nosso canal. Isso nos fortalece. Isso não quer dizer que você goste ou não goste de Paulo Nunes. O mais importante é que você ouça o que nós falamos aqui e faça o seu juízo. Antes de qualquer coisa, o nosso compromisso com você é de falar estritamente a verdade. Nós jamais vamos aqui inventar qualquer história para atingir a qualquer grupo político ou qualquer pessoa. Entretanto, não podemos abrir mão da verdade. O que for verdade, que for contra o povo, nós automaticamente iremos falar. E eu digo isso porque o papel do jornalista é esse. Jornalista não existe para ficar colaborando com prefeita, com vereadora, com vereador, com prefeito, não. O compromisso maior do jornalista é com o povo da sua cidade. E por mais que você goste de A ou B, maior é o poder do povo. Nós não podemos de forma nenhuma deixar o povo de lado em benefício próprio. Se alguns fazem dessa forma, o problema evidentemente não é meu, é da consciência de cada um. Cabe a quem esteja trabalhando como jornalista para a prefeitura ou para vereador, esse e aquele, fazer o seu trabalho de promoção social como quiser fazer. Entretanto, a administração pública exige, antes de qualquer coisa, a transparência e a honestidade nas informações. É assim que funciona a imprensa oficial, ou pelo menos é assim que deve funcionar. Quero fazer um adendo sobre a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, se eu não me engano, foi quem descobriu, que se não fosse a imprensa, nós hoje estaríamos entregando 732 milhões de reais nas mãos do Centrão para que esse grupo político pudesse invadir o Nordeste, oferecendo dinheiro em troca de voto. Essa é uma verdade que nós não podemos escamotear. Isso aconteceria em Vitória da Conquista, em Encruzilhada, em Itambé, em qualquer lugar onde tivesse um deputado representante do Centrão. Os senhores podem ter certeza que as lideranças as quais estariam aliadas a eles estariam então comprando o seu voto. E é fácil você perceber isso, não é difícil. E nós vamos ajudar você a descobrir. Bom, falado isso, eu quero entrar basicamente no assunto de Vitória da Conquista. O nosso blog publicou uma carta da vereadora Lúcia Rocha explicando as razões dela não ter saído do MDB. Razões óbvias. Se sai, perde o mandato, desculpe. Não é verdade?
Então, o que é pior não é nem isso. É você sair de um partido político para concordar com os ditames de outro partido político. Aí já é falta de vergonha, com todo respeito. Tanto de quem convida, como de quem aceita. É assim que eu penso e é assim que eu vou dizer. Sempre. Bom, considerando tudo isso que eu estou dizendo, nós precisamos, na verdade, discutir com você aqui nesse canal a boa política. Esse é o objetivo do canal. Quando nós entendemos de fazer esse canal, como sempre fizemos no blog, nós tentamos buscar as coisas a nível nacional, a nível estadual, para comentar apenas a parte que competisse à Vitória da Conquista, nesse aspecto, no tamanho que Vitória da Conquista é. Nós não podemos estar aqui discutindo no nosso canal o vereador que foi lá interceder para poder limpar uma rua, ou o vereador que foi interceder para limpar o bueiro, porque isso não é tarefa de vereador. Parece que só eu digo isso em Conquista, mas se for só eu vou continuar dizendo. Mas o que nós precisamos nos atentar são para os problemas mais cruciais da nossa cidade. E nós já chamamos a atenção sobre a questão da educação em Vitória da Conquista. O cidadão às vezes pensa que a educação ela não vai além da inauguração da escola. E isso é um grande engano. Quero dizer que por diversas vezes acompanhei a comitiva do ex-prefeito Guilherme Menezes em inauguração de diversas escolas em Vitória da Conquista. Mas depois eu fui sozinho visitar algumas, não todas, mas algumas dessas escolas eu participei olhando, assuntando na hora que estava no alicerce. E entendia a intenção dele para aquele trabalho. E me lembro muito bem quando o prefeito Guilherme Menezes mandou descer a marreta numa construção lá na Patagônia. E eu perguntei para ele por que tinha derrubado. Ele disse, porque estava tudo mal feito, o material era de 5ª categoria. Bom, e nós chamamos a atenção por que isso? Porque nós não podemos pegar o dinheiro do povo e entregar a qualquer empreiteira sem fiscalizar. Que é para isso que existe a fiscalização na prefeitura, no estado, nos Correios, no Banco do Brasil. Em todo lugar você tem auditoria, você tem fiscal, você tem inspetor. Não é verdade? E o que acontece com nossa cidade? Como minha cara e minha nova família conquistense. Você pode inaugurar um prédio. 9 meses após a inauguração, o prédio está inservível. Trata-se da creche Edna Gomes, filha de seu Viriato, diretora da escola normal onde eu estudei. Isso é um absurdo. Até hoje, a Prefeitura Municipal de Conquista nada disse. Nada, absolutamente nada, Conquista. Nada. Você tem como jornalista o quê? Sua obrigação é cobrar. Para que a Prefeitura de Vitória da Conquista coloque uma nota pública a respeito do que houve de erro com aquela estrutura da escola. Por que a Prefeitura está gastando uma fortuna mandando o ônibus pegar as crianças todos os dias e levar para um espaço alugado no Rotary Club, aqui na Pracinha do Gil, sem a estrutura necessária de uma creche? Os senhores sabem que a creche tem lá o brinquedo da criança, tem toda aquela parte didática que só pode ser feita com os equipamentos, e essas crianças estão com o quê? Com o seu futuro roubado. Quanto a isso, eu vou estar sempre me levantando, seja qualquer governo, gente. É preciso que os senhores entendam isso. Se tem jornalista que gosta de ficar brincando, é problema deles, não é meu. A minha formação é essa. Eu sempre contestei. Não é à toa que o meu editorial era de primeira página.
Quem começou com essa história de editorial em primeira página fui eu, porque eu estava ali dando o quê? A minha opinião. Depois eu encontrei uma outra pessoa que fazia editorial, que sumiu de Vitória da Conquista, uma grande pessoa. Parece que o nome dela era Verusca Anassirema. Se eu errei o nome, me desculpe. Que começou a escrever editorial em Conquista. Quem é essa menina com essa visão? Porque se você fizer um blog onde ninguém possa pensar, não adianta. Se você fizer um canal de YouTube para ficar de brincadeira, nada contra quem faça assim ou quem faça blog desse jeito. Mas o que nós entendemos como jornalismo é informação para que as pessoas pensem. Não adianta ficar divulgando, no meu entendimento, coisas que não façam a cidade avançar. E a coisa que mais faz uma cidade avançar é o pensamento dos seus munícipes, ou dos seus cidadãos, para ser mais correto. Do contrário, não adianta. Ficar trocando mensagens de brincadeira no WhatsApp é válido. Mas o que é que nós podemos aprender? Se dali nós tirarmos alguma lição, ótimo. É isso que nós fazemos no nosso trabalho. E não vamos mudar a rota, porque sempre foi assim. Qualquer tipo de pressão não resolve com Paulo Nunes. Todo mundo sabe disso. Não adianta pressionar porque ele não para. Eu tinha um líder político conquista que falava isso. Porque a coisa mais normal que tem quando se quer esconder é tentar emparedar jornalista. E normalmente o poder quer sempre esconder alguma coisa, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Todos sabem disso. Por que vocês acham, meus caros e minhas caras, que quando se faz um golpe militar, um governo duro, um governo irregular, um governo tirano, um governo malfeitor, a primeira coisa que você faz é liquidar os livros e os jornais? Porque quem é que pode levar à luz? É alguém que tem uma pena. A nossa homenagem a Maneca Grosso, que já lá nos anos 30, anos 40, já escrevia sobre os desmandos do poder público municipal de Conquista e acabou morto depois de ter tomado uma surra e que os ferimentos o levaram à morte. Ele estava apenas fazendo um jornalismo um pouco diferente do meu, porque ele fazia poesias que aí rasgava muito mais a carne do que eu falo. Foi a mesma coisa que o nosso grande Castro Alves fez nos seus poemas. Quem tiver oportunidade de ler ou de pelo menos ouvir o Navio Negreiro vai ver, vai sentir que ali está a essência da política, do que se falava naquela época, né? Muita gente às vezes se prende apenas no auro e verde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Isso é a coisa mais linda, linda demais. Mas é preciso olhar o restante do poema para ver, para sentir que ele falava que era insuportável aquela ideia de manchar os mares de sangue, trazendo os negros africanos para serem escravizados por quantos 300, 400 anos no Brasil e depois os brancos falarem aos quatro cantos que são donos da riqueza do Brasil sem que eles tivessem suado qualquer coisa para conseguir tal feito. E esse poeta fazia. Infelizmente, morreu muito jovem, mas o que deixou foi o suficiente para que as pessoas entendessem. E além dele, outros tantos fizeram, levando ao conhecimento das pessoas através das palavras o que há no submundo dos governos. Como denunciar um governo que age errado? Veja o caso do Estado de São Paulo denunciando o superfaturamento de ônibus. O Brasil ia comprar, minha cara e minha nobre família conquistense,
3.850 ônibus por 470 mil cada um, esses ônibus simples para atender a educação rural. O jornalista foi lá e descobriu, colocou, e aí o governo teve que recuar. Estava ali o roubo implícito, o assalto, mas seria um assalto legalizado se você não tivesse a imprensa. Da mesma maneira que foi a imprensa que denunciou o famoso orçamento paralelo e que até governador, como foi o caso do governador de Brasília, colocou emenda nesse orçamento. Deputados que receberam mais de 100 milhões de emendas. Tinha que ser denunciado. Mas são as aberturas que o governo irregular encontra para enganar seu povo. E nós temos que estar aqui atentos. Eu, por exemplo, recebo e quero agradecer a todos vocês que mandam as mensagens para mim, colocando os problemas que você tem no seu bairro, as angústias que você passa, para que eu possa falar. Eu não posso saber de tudo, mas uma coisa é certa: a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista tem a obrigação de saber de tudo o que acontece na cidade. Tudo. Não é possível que a Prefeitura de Vitória da Conquista não saiba qual é a rua que está com a lâmpada queimada, porque ela tem funcionário para isso. Não é possível que a Prefeitura não saiba que tem uma construção irregular num canto ou no outro. Não é possível que alguém diga, fez um loteamento e a Prefeitura não sabia. Não pode, porque a Prefeitura tem que autorizar o loteamento. Se ela não autorizou, ela tem que meter o trator e desmanchar o loteamento todo, igual ela fez lá na periferia da cidade. Quantas vezes fez? Então, por que não faz? A Prefeitura tem que ter o controle da cidade. São quase 9 mil funcionários da Prefeitura e que precisam justificar por que são funcionários da Prefeitura. E por quê? Qual é o trabalho que executa? Então essas coisas, me desculpem, se ninguém fala, cabe ao jornalista falar. Mas nenhum jornalista é obrigado a falar, não. Mas eu me sinto obrigado, por questão de honra. Portanto, o que eu quis dizer? Que a briga entre Lúcia e Sheila precisa sair do campo do meu apoio político de um lado e de outro. E simplesmente que essa briga seja transformada em coisas objetivas para que Vitória da Conquista cresça. Que seja a briga através de propostas. O que propõe a Prefeitura e o que propõe a vereadora para o desenvolvimento de Conquista. Mas não exclusivamente para um apoio a um candidato a governador. Esse tipo de evolução nós precisamos conseguir. Eu sei que o povo da cidade não se importa com o voto que dá a deputado e não se importa com o voto que dá a vereador. Não questiona, vota por qualquer coisa ou por coisa qualquer. Mas a gente tem a obrigação, como cidadão e como jornalista, de dizer a esse povo que ele precisa prestar atenção nisso e nunca vender o seu voto. Bom dia.